Não é melhor? Boa tarde a todos, né? Boa noite aqui da Coreia. Aqui é bom dia. Hoje eu estou apenas com a dona Yang, mas nós estamos gravando, então todo mundo terá a oportunidade de estar aprendendo o que eu queria passar hoje. Hoje eu só tenho um dia para estar no centro, por isso que acabei fazendo nas pressas esse treinamento, mas como a gente consegue gravar, acho que todo mundo vai poder assistir depois, da onde quiser. Ok? Tá bom. Tudo bem? Tá. Tudo bem. O treinamento de hoje vai ser sobre 3 segredos para ter sucesso nos seus sonhos em relação aos seus objetivos. 3 chaves que eu vou estar dando para todos hoje, para que cada um consiga alcançar seus próprios sonhos, os seus próprios objetivos. Vamos estar começando aqui. Antes de começar, como sempre, vamos fazer alguns exercícios. Só que como a Dona Yang está no escritório, vamos só fazer exercício com braços. Tá bom, é melhor. Senão Tá o bom? pessoal vai achar que eu tô doida sozinha. Tá bom. Então, vamos juntar os braços aqui no centro. A gente vai, primeiro, na verdade, chacoalhar. Vamos chacoalhar o corpo. Fica mais fácil, né? Chacoalha os braços para os lados. Chacoalha para cima. Quem estiver vendo o vídeo pelo YouTube, pode fazer junto. Chacoalha para os lados. Mais uma vez para cima. Sente toda a tensão sendo aliviada. Legal. Relaxa os braços. Inspira profundamente. E expira. Inspira mais uma vez profundamente. E expira. Legal. Agora vamos juntar os braços na frente. Inspira profundamente, levantando os braços. Estica. Lá para cima. Estica um pouco mais. Um pouco mais. Um pouco mais. E expira, relaxando os braços. Relaxa os braços. Inspira profundamente. Expira. Inspira mais uma vez profundamente. Expira. Dessa vez nós vamos esticar os braços para os lados. Uma mão a gente vai torcer para cima, a outra para baixo. Para baixo, assim. Então vai ser assim. Então inspira, torcendo. Torce. Expira. Inspira mais uma vez, torcendo para o outro lado agora. Torce um pouco mais. E expira. Mais uma vez, nós vamos torcer mais uma vez de cada lado. Inspira. Torcendo. E expira.
Inspira mais uma vez, torcendo. E expire. Nós vamos voltar para o centro. Inspire profundamente. Expire, relaxando completamente. Inspire mais uma vez profundamente. Expire completamente. Mais uma vez, inspire profundamente. E expire, relaxando. Legal. Deu uma relaxada? Aham. Já muda bastante, né? Mesmo sentado. É. Aham. Tá. Hoje eu vou falar sobre 3 pontos que acredito que são pontos chaves para que cada um consiga se superar. Uhum. E se superando, a gente consegue alcançar qualquer objetivo que a gente tenha. Sim. O que eu vim experienciando, principalmente nos últimos meses, é de que nosso maior inimigo que nos impede de alcançar nossos objetivos somos nós mesmos. Uhum. São os nossos próprios pensamentos, Uhum. são as nossas emoções, são os nossos medos que dificultam da gente alcançar os nossos próprios objetivos. Então hoje nós vamos falar de 3 pontos que eu tenho certeza que são pontos chaves para que qualquer um tenha uma vida de sucesso em todos os sentidos. Sim. Legal? Deixa eu ver como... O PowerPoint vai estar em inglês porque eu preparei para o pessoal aqui na Coreia, só que acabei acreditando em português. Tá? Tá enxergando? Tá enxergando bem? Sim. Sim. Tá. Primeiro ponto, eu vou estar traduzindo aqui. Quem sabe ler inglês, tem problema, pode estar lendo. Quem não sabe também, não tem problema, que eu vou estar traduzindo. Primeiro ponto, para que a gente tenha sucesso, para qualquer pessoa tenha sucesso, entender que tipos de bloqueios nós criamos para nós mesmos e que tipos de crenças que nós temos que limitam o nosso crescimento, que limitam da gente manifestar nosso potencial criativo, nosso potencial de em todos os sentidos. Uhum. É lógico que para isso a gente vai estar fazendo uma experiência, né? Que quem estiver participando pelo YouTube pode estar participando junto do experimento. Mas vamos falar um pouco sobre esse ponto. Essa é uma frase que eu gosto muito, do Henry Ford. Aqueles que pensam que eles conseguem, tantos aqueles que pensam que não conseguem, ambos estão certos. Quando nós acreditamos que nós conseguimos, nós conseguimos. E quando nós não acreditamos que nós não conseguimos realizar algo, nós realmente não conseguimos. Mas ao entender isso e no momento que a gente começa a praticar, a observar, a identificar quais tipos de pensamentos estão limitando nós, a gente é capaz de superar. A gente entende que até hoje
eu não tinha feito isso por causa desse pensamento. A gente deixa de lado o pensamento e a gente supera essa limitação. E hoje eu vou fazer um experimento simples, só que para que todo mundo experiencie como realmente eles estão se limitando. Porque quando a gente está acostumado a nos limitar, a gente não saca isso direito. Então hoje eu vou estar fazendo um experimento com a dona Yang. Ela vai ser a cobaia, só que todo mundo pode participar junto. Consegue ver essa imagem? Sim, dá pra ver, sim. Você acha que você conseguiria desenhar isso? Parecido, sim. Vocês consideram uma boa uma desenhista? Não, Não? não. É como a dona Yang faz moda, talvez ela seja ela já esteja acostumada a desenhar, mas para mim eu pensava antes de ter essa experiência que eu não sabia desenhar. Eu precisava aprender para desenhar. Que eu precisava assim, era um pensamento que me limitava em relação ao desenho. Mas depois do experimento que eu fiz e que eu vou fazer com vocês, me fez perceber como eu era que estava me limitando. Na verdade, eu sei desenhar. E depois disso, eu comecei a desenhar outras coisas, assim, e eu comecei a aprender muito mais rápido, depois que eu deixei de esse pensamento de lado, depois que eu mudei o pensamento de, eu não sei desenhar para eu sei desenhar. A gente vai estar desenhando esses 3 caracteres hoje, e eu tenho certeza que qualquer um consegue desenhar. Todo mundo deve estar achando, assim, pelo menos a maioria deve estar achando, não vai ser tão fácil. Mas esse é o primeiro pensamento, esse bloqueio que a gente vai estar quebrando hoje. Ok. Vamos começar? Desenho. Tá, vamos... Pega um papel e uma caneta. Tá bom, peraí. Já peguei. Pegou? Agora nós Peguei. vamos... Tá conseguindo enxergar bem? Sim. Agora, no Nayeng todo mundo vai agora seguir passo a passo, que eu tô cada desenho que eu vou fazer, tá? Primeiro, Tá bom. nós começamos com o nariz. Dá para ver bem? Dá. Aí faz a mesma coisa? Sim. Tá bom. Legal? Aí depois Sim. nós fazemos o olho. A gente faz um 6 assim. E um outro assim. Tá fácil de ver como faz? Sim. Aí agora, a orelha. Ok? Tá. Sim. Agora, a boca. Tá bom. Fiz. Agora, cabelo. Super. Cabelo espetado. Ok. Ok? Agora, o queixo que Aham. vem debaixo do nariz para baixo. Fiz. E agora, pescoço para Fiz. baixo. Aham. A gola. Simples, né? Aham. Ombro 1 e ombro 2. Tá bom. Fiz. Como que ficou? Deixa eu ver como ficou. Acho que ficou melhor do que o seu. Aí, ó. A dona Yang ainda acredita que não consegue desenhar? Vamos fazer mais um.
Porque tem que garantir, né? Que a gente sabe que a gente é bom em desenho. Vamos começar dessa vez. A gente vai fazer o nariz um pouco diferente. Começa com um triângulo. Ok? Isso. O olho, Aham. mesma coisa, o 6. O 6. 6? Ah, tá bom. Aí a boca. Uhum. Dessa vez a gente vai fazer o cabelo um pouco diferente. Cabelo encaracolado. Vai chamar. Vamos ver. Dona Teresa. Ok? Isso. Aham. Mais uma vez. O queixo vem debaixo do nariz. Aham. Pescoço atrás. A gola. Braço 1 e braço 2. Um pouco mais. Show? Sim. Sim. Agora, para garantir, né, que a gente já virou mestre, a gente precisa fazer mais um, né? Agora diferente. Ó, Mais ficou um. muito bom. Tá. Vamos fazer um Aham. último. Dessa vez, faz um nariz. O nariz a gente começa igual. Uhum. Só que o olho agora vai ser um pouco diferente. Em vez de ser o olho que era antes, a gente vai desenhar. Rafa, tá aí? Uhum. E agora, em vez de desenhar a boca que nem a gente desenhava, agora a gente vai desenhar uma boca. Oh, e a gente vai pintar ela. Ok? Tá bom. Sim. Cabelo. Vamos fazer um cabelo espetado para ele. A orelha. Mais uma vez, o queixo e o pescoço. Vixe, meu ficou feio. O importante é que agora a gente sabe desenhar vários tipos de cartoon diferentes, né? Vários tipos de desenho diferentes. Bom, esses eram os meus desenhos iniciais, o Uhum. que a dona Yang acreditava que não ia conseguir fazer. Vamos mostrar para o pessoal o que foi feito? Ficou feio. Viu? Vi. O... Por que esse experimento é tão importante? Porque eu tenho certeza que o bloqueio mental que a gente cria para nós mesmos antes da gente tentar Uhum. é algo que limita a gente. Agora que a dona Yang fez o exercício, como se sente em relação à sua capacidade de desenhar? É, não é fácil, mas dá para começar a imitar. Depois que eu realizei o exercício, eu falei, agora eu sei desenhar. Depois que eu mudei essa mentalidade, depois que eu experienciei essa quebra desse pensamento limitante em relação a desenho, eu comecei a desenhar outras coisas de uma maneira e comecei a aprender muito mais rápido. Uhum. Antes eu nem tentava, porque eu achava que não ia conseguir. Não sai perfeito, né? Eu não sou um Da Vinci, mas eu sei desenhar. Então, e agora eu consigo fazer as coisas.
Uhum. E o importante é que esse experimento é um experimento para a gente entender como os bloqueios mentais do nosso cérebro limitam a gente. Depois disso, a gente passa para outras coisas, por exemplo, aprender a, a mergulhar com 50, 60 anos. Uhum. Tem muita gente que fala, eu estou muito velho para isso. Um pensamento limitante. Ir para a faculdade com 50 anos. Tem muitas pessoas que falam, estou muito velho para isso. Esse pensamento de eu estou muito velho, de eu não consigo, é o mesmo do eu não consigo desenhar. Se a gente conseguir, se a gente só da gente identificar e deixar ele de lado e fazer, tentar fazer e ver como dá, a gente vai perceber como esse pensamento realmente estava limitando a gente. Então, o primeiro ponto para a gente ter sucesso e alcançar os objetivos que a gente deseja é identificar quais pensamentos estão nos limitando. E uma vez que tem esses pensamentos, a falar, isso estava me limitando. E tentar fazer, ir além. Tentar deixar esse pensamento de lado. Falar, eu consigo fazer, eu sou bom. Legal? Uhum. Agora vamos para o segundo ponto. Tá conseguindo enxergar esse pensamento Sim, de... sim. Uhum. Agora, esse é um ponto que é natural do ser humano, de todo ser humano, mas é algo que, uma vez que a gente supera, uma vez que a gente vê, começa a ver de um ponto de vista diferente, se torna, muda a nossa vida da noite pro dia. Aqui a ideia é perceber que que as falhas, os erros, são uma bênção. Quantos de nós temos medo de errar? Quantos de nós não errou apenas alguma vez já? A Dona Yang já errou alguma vez na vida? Já cometeu algum erro? A gente erra quase todo dia. É grande e pequeno, mas sempre tem erros. Exatamente. E Dona Yang morreu? Não, continua lutando. Exatamente. Acho que a Dona Yang é um grande exemplo de como o erro, na realidade, ela é uma bênção para nós. Uhum. Quando a gente vê uma pessoa de sucesso, o sucesso ele representa só 5%, ou às vezes até menos, do que aquela pessoa fez para alcançar lá. Uhum. 95% do trabalho que foi feito pela pessoa está nos erros, nas falhas, trabalho duro que ela fez até chegar naqueles 95% e com os últimos 5% ter o sucesso. Isso é em todos os casos. Tem uma frase aqui que eu acho muito legal que eu gostaria de estar compartilhando. Você não deve se preocupar com o erro, mas sim mas sim em você perder a oportunidade. Muitas vezes isso era o meu caso, né? Desde pequeno eu sempre tive muitas ideias, muitos sonhos, mas eu nunca tive os resultados que eu esperava ter. Uhum. E
uma das coisas que eu percebi que por que eu não estava tendo esses resultados que eu esperava era devido a esse meu medo de errar, de falhar. E uma vez que eu errava, eu achava que eu não podia errar. Mas uma vez que eu entendi que errar, na verdade, é uma bênção, graças aos erros que a gente cresce, são graças aos erros que a gente consegue descobrir novas oportunidades e que é muito pior a gente perder uma oportunidade do que a gente errar, foi que eu comecei a agir, independente de ter esse medo de errar. O medo de não dar certo sempre está comigo. Isso é natural. O medo, porque nós queremos que, quando nós fazemos algo, nós queremos que dê certo. O medo de dar certo está sempre com a gente. Mas a gente não pode impedir, a gente não pode deixar que esse medo impeça da gente de agir. Porque se esse medo faz com que a gente não haja, a gente pode estar perdendo uma grande oportunidade. Se a gente não agir, de qualquer jeito a gente já falhou. Mas agindo e errando, no mínimo a gente aprende e cresce. Vou estar demonstrando uma caminhada de sucesso aqui que achei bem interessante ouvir outro dia, que explica bem essa relação da falha. Então, online. Online. 온라인으로 봤어요? 몇 명이나요? Por exemplo, aqui é o ponto de partida. Meu objetivo é, vamos dizer, ultrapassar essa linha aqui. No ponto de partida é um pouco mais fácil, né? Vamos dizer, eu andei, quando estava para chegar, eu caí e eu errei. Aqui, se a gente olhar desse ponto de vista, a gente caiu, vamos dizer, a 60% do processo. Mas se eu estivesse em pé, eu estaria aqui. Ao cair, eu já estou mais para frente. Agora eu me levanto para cá já. E continuo andando. Sim. Esse é um ponto. Quando a gente cai, a gente nunca levanta no mesmo ponto que a gente caiu. A gente já levanta mais para frente. O medo, a falha, às vezes é uma bênção. Segundo ponto. Eu estou parado, mas eu estou andando. Eu estou andando, mas parece que eu não estou me movendo. Estou andando, mas eu não estou me movendo. Continuo andando, mas eu não estou me movendo. Parece que eu não estou indo para frente. Continuo me movendo, mas eu não estou indo para frente. Eu não estou indo para frente. Mas o fato da gente continuar nos movendo o tempo inteiro está nos fortalecendo. E depois, quando a gente começar a ir para frente, a gente vai andar com muito mais força. A gente vai chegar muito mais rápido. Então não tenha medo de que não está tendo resultado. Não deixe de agir porque você sente que está parado. A nossa percepção é muito limitada. Isso eu vou estar falando no último ponto, mas o fato é tenha um objetivo e sempre continue agindo em direção àquele objetivo. No mínimo, você está ganhando muita força. Terceiro ponto em relação
a falha. Vamos imaginar que tem isso daqui. Isso aqui é super pesado. Super pesado. E esse é o nosso trabalho. A gente precisa levantar. Levantei. Precisa levantar de novo. Levantei. Qual que é a ideia por trás? Na hora que a gente está levantando algo pesado, a gente não faz ideia de quanto que isso está nos fortalecendo. Mas quanto mais cansativo é um trabalho que a gente acredita que seja positivo, por mais cansativo que seja, são os trabalhos cansativos que nos tornam ainda mais fortes. São os pesos da responsabilidade, o peso de errar que torna a gente mais forte. Então, por mais que tenha um peso de errar, se mesmo assim a gente age, no final das contas a gente vai estar mais forte. A gente não pode, não estou falando para a gente agir com a mentalidade de errar, não. A gente só não pode deixar que o medo de errar faça com que a gente não haja, faça com que a gente fique parado. Todo mundo vai para a academia, por quê? Porque lá tem peso e eles sabem que quanto mais peso, mais força a gente ganha. Na Coreia, quando a gente está cansado, eles falam 힘들어. Mas a questão, em coreano, 힘 significa força. 들어 significa, tem dois significados. Tanto de você estar fazendo força, como de estar entrando força. Quanto mais força a gente usa, mais força a gente ganha. Legal? Então, a partir de hoje, nós não vamos mais deixar que o medo, o pensamento, ou a emoção de errar, do medo de errar, ou da ansiedade, faça com que a gente deixe de agir. E todos, eu tenho certeza que eventualmente você vai sentir. Você vai sentir muito forte. Mas agora, nós precisamos praticar para que a gente não deixe isso parar a gente. Lembrando que a gente falhando, a gente está andando para frente também. E mesmo que a gente falhe, a gente está nos tornando muito mais forte. E que a falha é parte do crescimento. Na verdade, ela até acelera. Dependendo da velocidade que a gente está andando. Se de lá para cá eu estivesse andando 1 centímetro por hora e eu tivesse caído, depois levantado, eu teria ganhado 1,78 m que eu tenho. 1,78 m em alguns minutos. Legal? Agora nós vamos para o último ponto das 3 chaves para o sucesso. Último ponto, apenas haja. Just act. Haja. Assim que você tiver uma ideia, haja em relação da ideia. É lógico, nós precisamos ponderar os riscos. Mas haja em direção de como que eu consigo tornar essa ideia realidade o mais rápido possível. Nós temos uma capacidade que é inacreditável, que se chama intuição. E tem vezes que, quando nós agimos de acordo com a nossa intuição, nós chamamos, e os resultados a gente chama de milagre, em certos casos. Nossa, eu fiz isso e aconteceu isso. Nossa, que milagre. Nossa, que sorte que eu dei. Só que, na verdade, não é que aconteceu um milagre.
Se eu tivesse que dar uma palavra científica para a palavra milagre, eu chamaria de um resultado de complexidade. O que isso significa? Todas as nossas ações, todas, desde respirar mais rápido, mais devagar, desde ir para o banheiro mais cedo, desde comer cedo ou não comer, está interligado com tudo, com todos os resultados que a gente tem. Mas por que, quando a gente tem um resultado que a gente não consegue explicar, a gente chama de milagre? Exatamente porque a gente não consegue explicar. O nosso cérebro ele só consegue explicar quando está em linha reta. A maçã caiu, depois disso eu comi a maçã, depois de comer a maçã eu usei a energia para fazer isso, depois que eu usei a energia para fazer isso, eu fiz cocô e esse cocô adubou a maçã de novo, a árvore de novo. A gente consegue fazer esse tipo de pensamentos, mas a gente não consegue pensar de como a batida da asa de uma borboleta do lado de um planeta criou um tornado. Mas não significa que só porque a gente não consegue entender o processo, que o processo não existe. Na realidade, o processo existe. Hoje os computadores conseguem analisar. E por que é importante a gente entender isso? É importante para a gente entender que as nossas ações no trabalho, as nossas ações em casa, as nossas ações quando nós estamos sozinhos não estão separados. Todas as ações que nós realizamos, seja com alguém, seja com outra pessoa, seja com nós mesmos, estão conectadas de alguma maneira. E são o conjunto disso que criam os resultados que nós vivenciamos. Quando às vezes pelo fato da gente não entender, a gente fala, nossa, que milagre. Mas não. Um exemplo simples de como que pode acontecer. Porque eu acordei 5 minutos tarde hoje. Eu não tive tempo para comer. E porque eu não tive tempo para comer, eu acabei pegando um semáforo. Pelo fato de ter saído naquele horário, eu acabei pegando um semáforo fechado. E pelo fato de ter pegado um semáforo fechado, bem naquela hora, veio um mendigo falar comigo. E depois daquele mendigo, eu fiquei pensando em várias coisas do mendigo. Quando eu fui trabalhar, não consegui comer de novo. É um exemplo de como as coisas poderiam estar se intercalando. Se a gente tentar linkar todas as nossas ações, na verdade, elas estão todas interligadas. Se a gente tentasse linkar desde o começo o fato da gente não ter comido com o fato da gente ter acordado um pouco tarde, a gente não conseguiria. A gente provavelmente fala, eu não estou conseguindo comer agora porque eu vi um mendigo. Esse é o nível que a gente consegue enxergar conscientemente. A gente não conseguiria enxergar conscientemente o fato da gente ter acordado tarde, que talvez seja o fato da gente ter assistido um vídeo a mais no YouTube na noite anterior. Que talvez tenha sido interligado com muitas outras coisas. Então, talvez uma ação de 10 anos atrás fez com que eu não comesse hoje. Por que é importante a gente entender isso? No momento que a gente entende como todas as nossas ações estão conectadas, a gente começa a dar preciosidade para cada momento. Cada momento é extremamente precioso. O momento agora é extremamente precioso para todos os meus objetivos que eu quero realizar. Para a minha saúde, para a saúde das minhas pessoas ao redor. Por mais que eu esteja sozinho no Himalaia, ou sozinho aqui na Coreia, o que eu estou fazendo aqui agora é extremamente importante para todos os meus objetivos que eu quero alcançar nos próximos 5, 10, 20, 30, até a minha morte. E é extremamente importante para a saúde de todas as pessoas que estão ao meu redor. Esse exato momento. Todos os nossos momentos
estão interligados. Quando acontece um milagre, é porque a gente trabalhou o suficiente, a gente criou o momento suficiente e energia suficiente para que aquela situação se manifestasse naquele momento para a gente. Nenhum milagre é por acaso. É tudo criado por pequenas ações que a gente faz. Tem mais um passo. Ó, Oi, Danilo. Faz tempo que você está aí? não, tá, entrou no terceiro. Entendi. Terceiro é o mais importante. Terceiro, entender a conectividade de todas as nossas ações, de como tudo que a gente faz está conectado e que como tudo que a gente... essa conectividade que traz os resultados que a gente está vivenciando é que faz com que a gente dê valor para esse momento exato, agora. O valor que eu tenho... O valor desse momento que a gente está vivendo agora é o que vai criar, vai ajudar ou não a gente a alcançar os nossos objetivos. Seja desde estar comendo, desde estar no banheiro cagando sozinha. Cada momento afeta, cria ou deixa de criar os nossos sonhos. Mas aí agora as pessoas devem estar pensando, né? Como que eu devo... Nossa, agora que tudo cria, como que eu vou ficar pensando no que, como que eu vou agir? Como que eu vou ficar toda hora me... Eu preciso agir desse jeito, preciso agir daquele jeito. Não, a gente não... Da mesma maneira que a gente não consegue explicar como... o nosso cérebro não consegue explicar como a batida da borboleta vai transformar o furacão no outro lado do planeta, a gente não vai saber se essa ação que a gente está fazendo agora vai gerar resultados positivos ou negativos para frente. Mas uma coisa a gente consegue fazer é entender que essa ação está conectada e dar valor para o presente. Nenhum momento da nossa vida a gente está deixando de fazer alguma coisa. Todo momento da nossa vida é valioso. Todo segundo da nossa vida é valioso. E a gente viver com essa mentalidade, a gente entender isso, além da gente conseguir, a gente viver com muito mais energia, tenho certeza que só isso já vai ajudar você a criar muito mais. Vou mostrar uma imagem aqui para vocês. Você vai assinar esse curso? Você está gravando? Mas, faz amanhã, né? Aqui, legal. Esse é um exemplo simples. Como que... Não é aqui, peraí. Não estou conseguindo. Já sei o que eu vou fazer. Legal. Aqui. Vocês estão enxergando?
Vocês estão enxergando o vídeo? Sim, tá enxergando. Tá. Ixi. Sumiu. Aqui. Aí não. O que vocês estão vendo aí? Ó, agora veio mais um. Uma Árvore. árvore? Tem uma árvore. Rê, o que você está vendo aqui nessa imagem? Uma árvore bem grande. Uma árvore bem grande. E a dona Yang? Ela tá também assim. Deixa eu ver. Um monte de árvore pequena lá atrás. Um monte de árvores pequenas. É assim que o nosso cérebro funciona. Quando a gente olha para a imagem, a gente vê uma árvore separada. Imagina como se a árvore fosse uma ação que a gente realizou. A gente está acostumado a ver a unidade, não o todo. Mas na realidade, vou estar aqui passando de novo. Isso aqui é apenas uma pequena parte de uma imensa floresta. De uma floresta que dá vidas para muitos animais e que faz parte de um planeta. Essa árvore está diretamente conectada com o planeta inteiro. De alguma maneira ou outra. Alimentou um animal, eliminou um oxigênio que talvez eu esteja respirando aqui agora. Isso não é apenas uma árvore, mas é um elemento de um sistema muito maior. E que está conectado com todos nós aqui. De uma maneira física. Dá para sacar um pouquinho? Da mesma maneira, como geralmente a gente vê as nossas ações. Provavelmente nosso cérebro está pensando, ação aqui, agora, uma vez que acabar o vídeo, acabou o vídeo. Mas não. O que está sendo passado no seu cérebro agora, o que eu estou fazendo aqui agora, está criando, diretamente ou indiretamente, tudo que vai acontecer com nós nos próximos anos, talvez até a nossa morte. Então agora vocês entendem a valiosidade do momento que está vivenciando agora? E não só esse momento, todos os momentos que estão por vir têm esse valor. Por isso que é importante a gente, a todo momento, estar agindo como se a gente, em prol aos nossos objetivos, sem ter medo de errar e sem nos limitar mais. Por isso que é importante a gente estar sempre trabalhando nós mesmos, trabalhando nossa saúde física, trabalhando nossa saúde mental, meditando. Respirando. Cada segundo, cada milissegundo está conectado com o que vai ser criado. Legal? Para mim, essas são as três, eu vou estar recapitulando, essas são as três chaves para que a gente tenha uma vida, a gente crie uma vida que a gente deseja. Primeiro, identificar os fatores que estão, os nossos próprios pensamentos que estão nos limitando, entender que eles são só pensamentos que estão nos limitando. E uma vez que a gente experiencia na realidade, não é o que a gente achava que era. Na verdade, a gente consegue fazer. Identificar que tipos de pensamentos
estão te inibindo de fazer coisas que você gostaria de fazer. Segundo, entender como as falhas são uma bênção. Da mesma maneira que eu falei que tudo está conectado, se não tivesse cada falha, cada erro, cada aprendizado que a gente tem durante um processo, nenhum tipo de milagre ou nenhum tipo de sucesso teria acontecido. Não tenha medo de errar. O erro pode levar a gente a fazer com que a gente cresça mais rápido. É muito pior a gente perder uma oportunidade, ter a chance de perder uma oportunidade, do que a gente não fazer por errar, do que a gente errar. O medo de errar sempre vai estar dentro da gente. Não estou falando que não tenho medo de errar, não. O medo de errar está sempre dentro da gente. E isso é importante, porque isso é que vai salvar a nossa vida, muitas vezes. Mas a gente precisa analisar bem se esse medo de errar realmente é um medo que me mataria. Hoje em dia, poucos erros matariam a gente. Antigamente, há uns 500 mil, uns 2.000 anos atrás, sim. Se a gente nos depara com uma onça, a gente morre. Mas hoje em dia, não. Hoje em dia, o erro não é morte. A gente pode perder tudo. A gente pode perder tudo que a gente trabalhou até agora. A gente não vai morrer. E tenho certeza que esse erro, por mais que a gente tenha perdido materialmente, num todo, quando a gente mais para frente olhar para trás, vai ter sido algo muito grande. E o que eu estou falando aqui não é novidade. Todas as pessoas de sucesso falam exatamente a mesma coisa. É que as pessoas, como elas não enxergam isso, as pessoas de sucesso, elas acham que sucesso vem fácil. Então continue agindo sem ter medo de errar. E quando você errar, pelo menos eu aprendi. E aí continue agindo, sabendo que cada momento é importante. E por último, eu acabei de falar, saiba que todas as suas ações, em todos os sentidos, estão conectados de uma maneira direta ou indireta. Todo segundo da sua vida é valioso e todo segundo da sua vida está te ajudando ou não a alcançar os seus objetivos. Tudo que nós desejamos. Quando acontecer um milagre com você, pode ter certeza, ou com alguma outra pessoa, do nada, ganhou na Mega Sena. Nem isso é milagre. Foi por causa de todas as ações que aquela pessoa fez que ela ganhou na Mega Sena. Quantas coisas você acha que não influenciou para que aquela pessoa tivesse escolhido aqueles números naquele dia? Não foi coincidência. Da mesma maneira, se a gente continuar trabalhando, esse tipo de situação vai acontecer com a gente. Acontece o tempo inteiro. Situações que a gente não consegue explicar. A gente não consegue explicar porque o nosso cérebro ele funciona de uma maneira linear. Mas se você tivesse um computador para analisar todas as ações que trouxeram até hoje, você explicaria claramente por que isso aconteceu com você hoje. E o valor disso é da gente valorizar o presente. Não adianta a gente ficar se nos preocupando com o futuro, com o passado. Tanto o futuro quanto o passado está dentro da nossa cabeça. A única coisa que está alterando mesmo o futuro, o passado já foi. A única coisa que está alterando mesmo o que está por vir é o que a gente está fazendo agora. Se a gente não está fazendo nada, não tem como esperar que o futuro mude. Legal? Não. Tá escutando? Sim, sim. Não, porque a gente ligou caixa de som. Entendi. Essa é a nossa primeira aula gravada, que eu vou estar compartilhando com todo mundo no YouTube, para que todos possam estar aprendendo também. Que agora eu não estou com tanto tempo assim de dar treinamentos
de dar aula toda semana, mas sempre que eu tiver oportunidade, eu vou estar tentando elaborar pontos que possam ajudar a cada um criar o seu próprio futuro. Se colocar no YouTube, dá para divulgar mais para o pessoal. Sim. E para quem for participar pelo YouTube, participem dos experimentos também, que como todos sabem, eu gosto de passar teoria, mas nada melhor do que experienciar na pele, né? Como nosso cérebro funciona. Eu ia perguntar depois se você é esse do Yang. Ela já está curiosa. Legal. Que agora teve alguns temas, mas teve bastante tema, né? Já que estava bastante acumulado. Mas o que eu compartilhei hoje foi tudo que eu vim experienciando nesses últimos meses. E espero que isso beneficie muitas pessoas por aí, que eu tenho certeza que vai. Legal? Então, nos vemos na próxima. Tem alguma pergunta? Não. Tá bom. Vai avisando pra gente assistir. Então, nos vemos na próxima. Tá bom. Tchau, tchau.